Olá pessoal, eu sou Adriana Albuquerque, sou psicóloga e hoje nós vamos dar continuidade ao caso do DJ Ives, né? Um caso de violência doméstica, de abuso, de perversidade e crueldade. Nós vimos as cenas, causou muita comoção nacional, né? Uma repercussão tremenda e é o foco de todas as mídias televisivas, de todas as redes sociais, porque de fato foi chocante, né? Se ninguém merece assistir aquilo, tem pessoas que não dão conta de ver, né? Eu, pelo menos, acho isso terrível. Eu só consegui olhar porque eu precisava falar sobre o caso, tá? Mas hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar exatamente como a violência impacta na vida dos filhos, na vida das crianças, mesmo que essa violência se dê tão unicamente entre os pais, entre o casal, tá certo? Muita gente tem me perguntado, Adriana, mas a menina Mel, uma bebezinha de 9 meses e ainda assim tem influência? Gente, tem influência com 9 meses, com 2 meses, com 1 mês e mesmo antes do nascimento. Quando a criança está no útero, ainda se formando, ela sente, tá certo? As vibrações, ela sente a energia, ela sente a tristeza, a angústia, a dor da mãe, a depressão. Então ela tem sim um impacto muito forte que certamente vai acompanhá-la por muitos e muitos anos até que ela possa vir a ter aí uma enfermidade como a doença emocional, depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Meu consultório virtual está cheio de casos, né, de pacientes, mulheres ou homens, hoje adultos, e que sofrem com esse abuso que eles tiveram na infância por parte de um pai ou de uma mãe agressora. Como a gente está falando aqui do caso do DJ Ives, né, é de um pai agressor, tá certo? E a Pamela, ela foi até o programa da Fátima Bernardes agora no dia 13 de julho, né? Hoje é dia 15, eu estou gravando o vídeo, é 2 dias atrás, e ela relatou que quando ela estava amamentando a bebê, o DJ Ives foi extremamente violento com ela. Então ela insistia em amamentar e ele não concordava. Mesmo com todos os médicos que ela foi fazer ali, o pré-natal, o acompanhamento, depois que a bebê nasceu também, todos diziam amamente, porque como ela estava com a Covid-19, né, ele não queria que ela amamentasse. Mas a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz o seguinte, a OMS aconselha que a amamentação seja realizada, porque os benefícios da amamentação, eles superam qualquer risco de contaminação. Então veja, a ciência orientando de uma forma e ele, por ser altamente controlador, autoritário e querendo que as coisas fossem feitas do jeito dele, não permitia e começou a agredir, a cometer abusos inadmissíveis com a esposa. Então, gente, veja bem, o fato da criança ser pequena não reduz o impacto que um abuso como esse, que uma agressão cruel, covarde como essa teve nessa criança. E essas consequências, essas sequelas, elas vêm depois. Elas podem vir a curto prazo, ainda na infância, elas podem vir a médio prazo, na adolescência, elas podem vir a longo prazo, quando essa criança se tornar adulta, né? Porque a criança, ela escuta os gritos, ela sente, né, aquele ambiente hostil, ela sente a tensão da vítima, ela sente a tensão no ar, e ela começa a desenvolver o quê? Medos, inseguranças. Ela começa de fato a ficar ansiosa, temerosa, e isso pode fazer com que ela se desenvolva de uma forma tímida ou extremamente agressiva, né? Tudo isso vai depender de como ela faz a leitura. Porque a criança, ela aprende muito pelo quê? Pelo meio ambiente, por aquilo que ela observa, por aquilo que ela vê, por aquilo que ela ouve, né? A criança assimila isso se torna parte dela. Crenças que limitam um desenvolvimento saudável. Então a criança aprende muito por imitação. Então se ela olha para aqueles pais que têm o papel de protegê-la,
de cuidar dela, de dar amor, de propiciar um ambiente harmônico entre a família. E ele faz exatamente o oposto, o contrário, né? No caso do DJ Ives, batendo na mãe dela, agredindo, xingando, fazendo violência psicológica, emocional, física, na frente da avó dela, né? Imagina o que ela pensa. Poxa, se meu pai faz isso, tem alguma coisa de errado comigo. É assim que ela pensa. E ela começa a se sentir culpada. Ela começa a se sentir não adequada. E aí uma série de enfermidades podem ser desenvolvidas e podem vir a ser expressadas exatamente quando essa criança for se relacionar com outras pessoas. Ela vai poder aí atrair outras pessoas abusivas para a vida dela, para que ela repita esse padrão, porque foi o que ela aprendeu, né? Então ela pode desenvolver também agressividade, porque ela começa a entender que se existe conflitos, a única forma que ela aprendeu de poder resolver esses conflitos, né, é o quê? É agredindo, é batendo, é se impondo. E isso é uma coisa extremamente prejudicial. Então veja, eu quero intensificar muito isso. A criança que vive, que se desenvolve num ambiente hostil, como esse que a gente viu nos vídeos que foram expostos pela Pamela, agora há poucos dias, né, no dia 11 de julho, o que pode acontecer? Essa criança pode desenvolver relações abusivas com familiares, com amigos, com colegas de trabalho e com relacionamentos amorosos, tá? E além disso, ela pode desenvolver doenças emocionais, como depressão, ansiedade e estresse pós-traumático, né? Que são transtornos psicológicos que afetam o indivíduo de uma forma terrível, devastando a sua vida, trazendo perdas muitas vezes irreparáveis e necessitando que essa pessoa, esse adulto, isso está cheio no meu consultório, busque a ajuda de um profissional, de um psicólogo, uma psicóloga, um psiquiatra, né? E muitas vezes essa criança, além de um acompanhamento profissional, terapêutico, psicoterapêutico, ela pode vir a precisar de um tratamento medicamentoso para que ela possa equilibrar a sua química cerebral, para que ela possa reduzir o seu estado de tensão ou de tristeza profunda, né, ou de angústia, de medo, de palpitações, de taquicardia, de dores físicas também, enfim, uma série aí de enfermidades que podem vir a surgir após esse trauma que ela vivenciou, vendo a mãe ser agredida pelo próprio pai. E o que ela vai aprender sobre casamento, sobre relações amorosas? Ela vai aprender que isso é normal, que é assim mesmo, né? E aí ela cresce, ela atrai um agressor, um abusador, um narcisista ou um psicopata, tá certo? E deixando bem claro que aqui nós não estamos dando nenhum diagnóstico de se ele é isso ou aquilo. Eu aqui falei de uma forma generalizada do que uma criança que sofre o impacto desses abusos na relação entre o casal pode atrair na sua vida. Que o DJ Ives tem reações abusivas, que ele tem traços de personalidade abusiva, isso está muito claro, né, gente? Isso aí todo mundo viu. Qual é a pessoa que não tem um problema, né, como ele apresentou, baixa tolerância, não gosta de ser confrontado, controle, domínio, perversidade e crueldade. Uma pessoa que apresenta um comportamento desse, realmente a gente precisa ver que é um abusador. Então essa criança, quando ela cresce, ela pode atrair também abusadores para a vida dela. Ou ela pode se tornar um adulto, né, abusivo, um adulto que vai ter relações tóxicas, atraindo pessoas codependentes, empáticas ou empatas, e aí fazer aí desse relacionamento um verdadeiro inferno. Como a gente vê aqui nos vídeos, né, como eu falo para vocês, dos transtornos de personalidade narcisista e antissocial, e o que causa a devastação na vida da vítima.
Enfim, gente, uma criança que vive nesse ambiente hostil, o que é que ela desenvolve? Intensificando mais uma vez, medo. E esse medo não é um medo comum. Não é um medo quando a gente vai, por exemplo, para a rua e a gente tem medo de ser assaltado. Não é um medo quando a gente para na calçada para atravessar uma pista e olha para os lados porque a gente tem medo de ser atropelado. Não, é medo da figura paterna, no caso, né, do DJ Ives, que está ali para lhe dar o quê? Acolhimento, proteção, amor, e muito pelo contrário, ele propicia um abuso sem medidas na sua genitora, na mãe, né, que é a primeira relação de amor que a criança consegue conectar, a primeira relação mais intensa, né, desde a gestação. E o seu pai, aquela figura que ela olha e com admiração, com respeito, ele traz sofrimento à sua mãe. E isso afeta diretamente o seu desenvolvimento saudável e impacta no seu desempenho escolar e também no desenvolvimento de uma autoestima saudável. Quer dizer, tanto na escola, essa criança vai ficar comprometida em relação à concentração, à assimilação de informações, a ser uma criança que aprende fácil, que gosta da escola, que gosta de socializar, né? Ela pode começar a apresentar comportamentos hostis para chamar a atenção, desde brigar com colegas, encrencar, morder, desde bebê, né? Até se tornar uma criança um pouco maior, de 10 anos, ou um adolescente que vive criando confusões, ou é disperso, ou não se interessa pelos estudos, chama a atenção negativamente, ou ainda uma criança que tem uma autoestima baixa, que não se valida, que não se valoriza. E uma criança com autoestima baixa torna-se um adulto com autoestima baixa e que não tem o sentimento de merecer amor, né? Muito pelo contrário, ela acha que por ser culpada, né, na lógica infantil, ela merece ser punida. Então, o padrão que ela aprendeu lá atrás na infância, ele vai se repetindo nas relações que ela vem a ter, como eu já disse, sociais, isto é, familiares, com amigos, colegas de trabalho e relacionamentos amorosos. E o pior de tudo é que essa violência ela pode passar de geração a geração. Quantas pacientes eu recebo no meu consultório que quando elas vêm falar sobre relacionamentos abusivos que elas estão vivenciando com seu parceiro amoroso e que eu vou, né, ouvir a história de vida dela, como foi a infância dela, como foi a relação com o pai, com a mãe, com figuras de autoridade, e ela começa a me relatar o seguinte, que ela sofreu abusos, ou do pai, ou da mãe, ou dos dois, ou que ela sofreu algum tipo de violência sexual, né? Além da agressão física, mas também violência sexual. E aí essa paciente começa a relatar isso e a gente vai entendendo o porquê que hoje ela se submete a esses desmandos, a pessoas com transtornos de personalidade, a pessoas altamente abusivas. E se a gente for ainda mais fundo, a gente percebe que tem uma grande possibilidade dessa paciente, além de ter pais abusivos, que os pais dos pais abusivos, isto é, que os seus avós também, um deles era abusivo ou ambos eram abusivos. Olha a cadeia que se forma, né, de geração para geração. A Pamela relata que um dos maiores medos que ela tinha em poder ir à delegacia, denunciar o DJ Ives, né, falar das agressões, o primeiro medo era não ser acreditada. Por quê? Porque a sociedade nossa, infelizmente, é muito machista. E essa é a palavra dela contra a palavra dele. Ela, uma pessoa comum. Ele, uma celebridade em ascensão, né? Então, em quem acreditariam? Esse era o primeiro medo. E aí, quando ela conseguiu, através de câmeras, gravar os vídeos, ela se fortaleceu e aí publicou e deu no que deu, né? DJ Ives está preso, mesmo que seja preventivamente, isso já é excelente. Adriana, como assim excelente? Sim, porque as pessoas que cometem atos como esse precisam ter consequências para compreender que não é assim que a banda toca.
né? Não é assim, só porque eu me acho tal, o poderoso, o maioral, o importante, a celebridade, eu posso fazer da minha esposa um objeto, um saco de pancadas, e eu posso fazer isso a hora que eu quiser, na frente da mãe dela, quer dizer, eu não tenho limites. Eu posso fazer na frente de um funcionário meu, um amigo meu, não tenho limites. Eu posso fazer na frente da minha filha, que eu não tenho limites, nem respeito, nem tampouco amor por essa criança. Porque se ele tivesse de fato amor por essa criança, ele a pouparia, né, de uma cena como essa, de uma situação como essa, que vai certamente lhe causar danos emocionais mais para frente. Então seria já muito importante, né, eu creio que a Pamela vai ser orientada a fazer isso, que essa criança, no momento oportuno, possa ter um acompanhamento psicológico. Lógico, né, quando ela estiver mais crescida, para que ela possa trabalhar tudo isso que ela viveu e que ela possa ressignificar todos esses pontos, todas essas questões que certamente estão dentro dela, né? Ela sentiu um impacto muito forte, ela precisa ressignificar isso para poder ter uma vida feliz, uma autoestima saudável e fluir e buscar relacionamentos saudáveis em sua vida. E como eu disse, o maior medo dela era ser desacreditada. E o outro maior medo dela era por conta da filha, né? Então ela achava o seguinte, que como ela cresceu num lar rodeado de amor, né, dos irmãos, da mãe, do pai, palavras dela, ela imaginava o seguinte, eu também preciso proporcionar à minha filha um lar similar, com a presença do pai e da mãe. Só que ela esqueceu o seguinte, este pai não tinha a mínima condição nem de ser pai, nem de ser marido. Por quê? Pelo comportamento que ele apresentou. E além de ter apresentado esse comportamento vergonhoso, que a gente repudia, que nos deixa indignados e indignadas, né? O Brasil inteiro está indignado, eu tenho certeza absoluta disso. Nós somos pessoas muito emocionais, a gente não dá conta de ver essas coisas, né, e não ficar indignado. Ela tinha esse medo da filha da Mel, né, a garota, a bebezinha, crescer num ambiente sem pai. Mas que pai é esse, né? Até que ela viu que chegou no limite dos limites, né? Ele perdeu todo o respeito, ele já fazia isso, como eu falei, na frente de outras pessoas. Foi quando ela entendeu, né, que ela não poderia mais continuar nesse ciclo de abusos, porque o abusador é assim, ele morde e assopra, morde e assopra. Palavras dela mais uma vez, eles brigavam, ele a agredia. Quando iam dormir era como se nada tivesse acontecido. Se ela fosse puxar uma conversa para pedir explicações, ele dizia que ela estava louca. Gente, isso se chama gaslighting. Quer dizer, a pessoa negar o que fez e dizer que a outra está viajando, que a outra está imaginando coisas, que a outra está fora de si, que ela é insana, porque ele não fez nada disso. E ele fez o gaslighting com ela. Isso é muito grave. E a gente sabe, gente, que num relacionamento abusivo, se o limite não é dado, o que vai acontecer? O agressor vai se sentir cada vez mais à vontade de piorar as agressões, e isso pode levar, sem exagero nenhum, e nós temos dados concretos sobre isso, ao feminicídio, né? E isso realmente seria fatal e seria odioso a gente presenciar uma cena como essa. E, gente, quantas Pamelas existem no Brasil, né? Quantos DJ Ives existem no Brasil e quantas Mel existem no Brasil? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte, porque tem gente que está questionando, por que o caso dele ganhou essa repercussão? Só porque ele é famoso? Olha só, provavelmente sim, né? A mídia passa a se interessar por um caso como esse, porque sim, porque ele é famoso. Mas a gente não deve achar isso ruim. É claro que tem aí milhares de casos acontecendo sempre, centenas de casos acontecendo por dia, feminicídios ou agressões, né? E esses agressores devem ser penalizados pelos seus atos, devem sofrer as consequências dos seus atos. Inclusive, ele já está sofrendo as consequências, como eu já falei no vídeo anterior, além de ser preso, está perdendo contratos, né? Está sendo cancelado nas redes sociais, pessoas
que também são celebridades, estão cortando laços com ele, profissionais, afetivos. A própria agência que o Xande Avião é sócio, ele mesmo se colocou nas redes sociais de imediato, dizendo que o DJ Ives estava fora do negócio dele, fora da equipe dele, né? E também disponibilizou todo o seu apoio a Pamela e a filha. Foi um ato de coragem. Então, se esses agressores perdessem, né, além, ele como celebridade perdeu contratos, perdeu patrocinadores, perdeu visualizações no YouTube, perdeu seguidores, né, ganhou muitos, né, também já comentei isso, ele ganhou muitos seguidores, até hoje cerca de 250 mil seguidores, mas a gente não sabe por quê, se foram curiosos, que foram conhecer quem é esse DJ Ives, ou se foram pessoas que foram apoiá-lo, né? E se foi pessoas que foram apoiá-lo, isso é deprimente. Mas enfim, o ser humano a gente, né, espera qualquer coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, independente de ser uma celebridade ou ser uma pessoa comum, se as pessoas que tivessem convivência com o agressor cortassem os laços afetivos com eles, para que eles pudessem pensar, raciocinar, refletir e de fato ver que as suas atitudes tóxicas, abusivas, têm consequências de perdas de pessoas da família, amigos, perda de emprego, né? Eles com certeza pensariam 2 vezes antes de cometer essas atrocidades. Eu ainda tenho a esperança de que o nosso país vai mudar, de que as nossas leis vão mudar. Países aí mais desenvolvidos, né, como os Estados Unidos, o Canadá, a Inglaterra, já tem leis muito mais rígidas em relação a agressores. A palavra, o depoimento da mulher é respeitado, levado em consideração, né? E no Brasil, infelizmente, ainda temos uma sociedade muito machista. Mas essas leis estão mudando e a gente vai ter sim a alegria, a felicidade de poder celebrar, né, um apoio maior à vítima em relação aos seus direitos legais, jurídicos, tá certo? Por outro lado, eu quero parabenizar as autoridades, a Polícia Civil e todas as demais autoridades que participaram dessa busca, né, ao DJ Ives, da investigação, de ouvir os depoimentos. Já foram ouvidas até o dia de hoje 9 testemunhas, dentre as 7 o próprio motorista e amigo dele, a própria vítima e o DJ Ives, que resolveu ficar calado. Mas enfim, a Polícia Civil do Estado do Ceará, assim como, né, as autoridades envolvidas em tudo isso, agiram muito rapidamente, e quando eles tiveram as provas testemunhais e a prova documental, que foram os vídeos, eles puderam de fato emitirem um mandado de prisão, né, mesmo que preventiva, porque o DJ Ives acabou sendo percebido como um perigo, né, como um perigo, porque ele poderia, como fez, né, atacar novamente a Pamela. Nas redes sociais ele fez isso, né? Ele pediu para que os vídeos em que ela estava relatando as agressões e as próprias agressões fossem retiradas, e ele não teve essa permissão. Ele pediu também para que ela não fosse mais ouvida. Ele não teve essa permissão, essa autorização, muito pelo contrário, né? Ele é que teve o que a gente chama de medida provisória para não se aproximar mais dela, nem falar sobre ela, e agora está detido para evitar que ele possa fazer algo contra ela ou a filha, e logicamente que ela teme isso, né? Uma represália maior, porque ela mostrou para o Brasil e para o mundo, já que está nas redes sociais, a verdadeira face de um abusador cruel, perverso, arrogante e completamente sem noção. Porque achar que pode fazer isso e ficar impune, né, como ele achou, é realmente ser muito sem noção. A gente sabe que tem casos de pessoas que fazem isso e ficam impunes, mas diante de todas essas provas, diante do depoimento das testemunhas, ele está bem complicado, né, gente?
Então vamos torcer aí que as leis fiquem mais rígidas, e se vocês forem, né, vítimas de abuso ou presenciarem abusos, denunciem, porque em briga de marido e mulher, sim, se mete a colher. Ainda mais quando existe ali um ser vulnerável como um bebê de poucos meses, ou uma criança, ou um adolescente, não importa, porque a gente viu o impacto e as consequências negativas que isso pode trazer para todos eles. Tá legal, pessoal? Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a atenção de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha, faz o seu comentário. Dessa forma o YouTube vai entender que esses vídeos agregam valor a várias pessoas, as libertam, né? Como a gente tem depoimentos aqui, e vai poder divulgar esses vídeos para mais e mais pessoas vítimas de abuso, sejam homens, sejam mulheres, tá bom? E vamos terminar com o nosso grito de superação, né? Com o nosso símbolo da superação, que é o Yuhu! Beijo no coração.